Professor, então vamos entender que essa situação bastante complexa que a gente está acompanhando. Os Estados Unidos, então, aumentam essas taxas tarifárias para trazer fábricas de volta, para fortalecer ali o mercado nacional americano, ao mesmo tempo que expulsa os imigrantes, que são justamente o corpo da mão de obra principal, da mão de obra mais barata. E agora, irão ou não os americanos comuns se sujeitarem a essas condições que os chineses também se sujeitam, ou que os imigrantes se sujeitavam antes? Enfim, como é que essa conta pode fechar, né? Se é que ela pode fechar, né, professora? Muito interessante a sua colocação, quer dizer, nessa lógica de que com o aumento de tarifas se tornaria menos interessante para empresas dos Estados Unidos manterem suas fábricas fora do território daquele país, né? Então isso forçaria as empresas a levarem de volta para o território norte-americano as suas fábricas. E por outro lado, como você aponta, é um movimento de endurecimento, de expulsão da mão de obra, que é a mão de obra mais barata. Veja, o que ocorre em relação aos imigrantes, novamente, é uma dívida de campanha, né? E a gente precisa levar em consideração que essas tarifas, elas demoram ainda algum tempo para surtir efeitos práticos no sentido de retorno de indústria. Elas surtem efeito rápido no que diz respeito a preço, escassez de produto e tudo mais. Mas no que diz respeito a retorno de fábricas, ou um possível retorno, isso demora, né? Então, muito provavelmente, esse contingente de imigrantes que hoje estão nos Estados Unidos de forma não regular, já não estarão mais, considerando a política do atual governo, naquele país quando ou se, de fato, houver esse retorno de fábricas, né? Então, nós temos aí duas possibilidades. Uma pergunta que você faz, se os americanos, se os norte-americanos irão se sujeitar a trabalhos menos prestigiados, com salários mais baixos. É difícil dizer, historicamente não, isso não faz parte muito da cultura do povo americano. Por outro lado, a gente também pode vir a presenciar, a vivenciar uma nova onda de imigração apoiada pelo governo dos Estados Unidos, mas com base em critérios estabelecidos pelo governo Trump. Então, de novo, na ideia de exercício de poder, o presidente precisa mostrar, né, para a sua base eleitoral, para a sua população e também para o mundo exterior, que ninguém fica nos Estados Unidos se tiver entrado no país de maneira ilegal, se não tiver entrado de acordo com as regras estabelecidas pelo governo. Mas isso não impede que no futuro nós tenhamos aí ondas de migratórias, né, incentivadas pelo próprio governo para suprir mão de obra, caso o povo norte-americano não se engaje em ocupar esses lugares laborais que supostamente irão surgir. Mas ainda é uma incógnita, Raquel.